A Argentina é uma nação de 46 milhões de habitantes, localizada na América do Sul, sendo um dos países mais diversos do mundo, com uma natureza abundante e diversa e uma rica história e cultura. A Argentina é um dos países mais desenvolvidos e com melhor qualidade de vida na América Latina. O povo argentino é uma fusão de ondas migratórias da Europa, Oriente Médio, Ásia, e de povos nativos das Américas. Veja a seguir os grupos étnicos e nacionalidades com mais descendentes na Argentina. Em 10º lugar estão os poloneses. Segundo o jornal argentino, Clarín, a população argentina de origem polonesa é de 500 mil pessoas. Os argentinos descendentes de poloneses são, portanto, 1% da população do país. Alguns famosos argentinos de origem polonesa são o jogador Paulo Dybala, nascido na província de Córdoba. O também jogador Juan Foyth, nascido em La Plata, na província de Buenos Aires. E a tenista Gisela Dulco, nascida na província de Buenos Aires. Os poloneses foram o quarto maior grupo de europeus a migrar para a Argentina ao longo de sua história. O país possui a segunda maior população polonesa da América Latina, atrás apenas do Brasil. Os argentinos de origem polonesa estão concentrados principalmente nas províncias de Misiones, Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Em 9º lugar estão os irlandeses. A Argentina possui a maior população de origem irlandesa da América Latina e uma das maiores do mundo. De acordo com uma estimativa do jornal Clarín para 2017, cerca de 600 mil argentinos são descendentes de imigrantes irlandeses. Isso significa que algo como 1,3% da população argentina é de origem irlandesa. Alguns argentinos famosos de origem irlandesa são o jogador Alexis McAllister, nascido na província de La Pampa. A jornalista Marielle Fitzpatrick, natural de Buenos Aires. E o técnico de rugby, Santiago Felem, nascido na província de Buenos Aires. A imigração irlandesa na Argentina é antiga e remonta ao período colonial, entretanto o maior fluxo de irlandeses chegando ao país se deu no final do século XIX. A maioria dos argentinos de origem irlandesa estão concentrados principalmente na cidade de Buenos Aires e nas províncias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e Entre Rios. Em 8º estão os paraguaios. A relação entre Argentina e Paraguai é antiga e conturbada. Ao longo da história, o fluxo de pessoas entre os dois países sempre foi constante. De acordo com um levantamento do Ministério do Interior argentino, para o ano de 2023, a Argentina contava com cerca de 916 mil pessoas de origem paraguaia, entre pessoas nascidas no Paraguai e seus descendentes. Portanto, algo como 2% da população argentina é de origem paraguaia. Alguns famosos argentinos de origem paraguaia são a escritora Nun Silva, nascida no Paraguai e naturalizada argentina. A atriz Loren Acunha, nascida no Paraguai e naturalizada argentina. E o empresário Carlos Eusébio Abdu, nascido no Paraguai e naturalizado argentino. A imigração de paraguaios para a Argentina teve um grande fluxo entre os anos 40 e 60 do século XX. A maior parte dos paraguaios se assentaram nas províncias do nordeste da Argentina, próximo à fronteira do Paraguai. Atualmente há uma grande população de origem paraguaia nas províncias mais ricas e desenvolvidas do país, como Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé. Em 7º estão os bolivianos. Os bolivianos são o maior grupo de estrangeiros atualmente em território argentino. Segundo a Embaixada Boliviana na Argentina e o jornal argentino Página 12, a população de bolivianos e seus descendentes na Argentina é de 2 milhões de pessoas.
Cerca de 4,3% da população argentina é de origem boliviana. Alguns famosos argentinos de origem boliviana são a atriz Stephanie Beatriz, nascida na província de Neuquén. A jornalista e senadora Maria Eugênia Stensoro, nascida na Bolívia e naturalizada argentina. E o apresentador, ator e advogado Leonel Francetti, nascido em Buenos Aires. Os bolivianos migram para a Argentina principalmente em busca de melhores condições de vida. A maior concentração de bolivianos e seus descendentes está nas províncias do norte da Argentina. Há também grande concentração de bolivianos e descendentes em províncias como Mendonça, Rio Negro, Neuquén, Chubut, Córdoba e na cidade e província de Buenos Aires. Em sexto lugar estão os alemães. A Argentina possui a segunda maior população de origem alemã da América Latina, superada apenas pelo Brasil. Houve um fluxo intenso de alemães para o país durante o século XIX, com outro fluxo importante se dando a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A Argentina recebeu imigrantes que eram alemães étnicos, mas que vinham de países como Suíça, Áustria, Rússia e Luxemburgo. Os alemães do Volga, como são conhecidos, foram o mais importante grupo de alemães étnicos a se assentarem no país e tinham como origem a região do rio Volga, na atual Rússia. De acordo com a embaixada alemã na Argentina, há entre 600 mil a 1 milhão de descendentes de alemães no país. Entretanto, de acordo com o Centro Argentino Cultural Volga-Deutsche, o país possui cerca de 2 milhões e 500 mil descendentes de alemães do Volga. Portanto, a população argentina de origem alemã étnica está totalizada em 3 milhões e 500 mil pessoas. Os descendentes de alemães perfazem, portanto, 7,6% da população da Argentina. Alguns argentinos famosos de origem alemã são a atriz, cantora e dançarina Martina Soisse, nascida na cidade de Buenos Aires. A modelo Milagros Chimol, nascida na cidade de Buenos Aires. E a também modelo Nicole Neumann, nascida na capital do país, Buenos Aires. Os argentinos de origem alemã se concentram sobretudo na cidade e na província de Buenos Aires, e nas províncias de Entre Rios, Córdoba, La Pampa, Rio Negro, Santa Fé, Misiones, Corrientes, Neuquén e no Chaco. Em quinto lugar estão os árabes. A imigração árabe na Argentina se deu principalmente nos séculos XIX e XX. As maiores comunidades árabes no país são de sírios e libaneses. Há também comunidades menores de palestinos, egípcios e marroquinos. De acordo com dados de 2010 da Confederação Nacional de Argentinos Árabes, há no país cerca de 2 milhões de pessoas de origem libanesa e 1 milhão e 500 mil argentinos de origem síria, totalizando assim 3 milhões e 500 mil pessoas de origem árabe no país. Portanto, 7,6% da população argentina é de origem árabe. Alguns famosos argentinos de origem árabe são o jogador de basquete Emiliano Bassab, nascido na província de Buenos Aires. O jogador de rugby Facundo Isa, nascido na província de Santiago do Estero, no norte da Argentina. E a jogadora de hóquei, Agustina Paula Rabif, nascida na capital do país, Buenos Aires. A Argentina possui a segunda maior comunidade árabe da América Latina, superada apenas pelo Brasil. Os imigrantes árabes se assentaram principalmente em Buenos Aires, em Córdoba e em pequenas cidades das províncias do norte da Argentina. Em quarto lugar estão os indígenas. De acordo com o Instituto Geográfico Nacional da Argentina, antes da conquista da Argentina pelos espanhóis viviam naquela região ao menos 300 mil pessoas de várias etnias. Ao longo da história e povoamento do território argentino, esses povos originários foram assimilados através da miscigenação, gerando uma população mestiça fruto da mescla entre colonizadores espanhóis e dos povos indígenas. De acordo com dados de uma pesquisa do demógrafo e sociólogo mexicano Francisco Liscano, da Universidade Autônoma do Estado de Morelos, no México, ao menos 11,4% da população argentina é fruto da miscigenação entre europeus e indígenas.
Desta forma, cerca de 5.200.000 argentinos têm alguma origem indígena, mesmo que miscigenados. Alguns argentinos famosos mestiços ou de origem indígena são o jogador Ángel Di Maria, nascido na província de Santa Fé. O também jogador Walter Daniel Benítez, nascido na província do Chaco, no nordeste da Argentina. E o jogador Lautaro Javier Martínez, nascido em Bahia Blanca na província de Buenos Aires. A população indígena e mestiça na Argentina se concentra principalmente nas províncias do norte, onde a imigração europeia foi menor. Há também uma população mestiça importante nas províncias da Patagônia Argentina, ao sul do país. Em terceiro estão os franceses. A Argentina recebeu o maior número de imigrantes franceses na América Latina. Cerca de 260.000 franceses se estabeleceram em território argentino ao longo da história. Esses imigrantes deixaram fortes marcas na arquitetura, na cultura, na ciência e na arte argentina. De acordo com dados de um estudo de 2006 da instituição acadêmica francesa, Institut de France, sediada em Paris, o número de argentinos com algum grau de ancestralidade francesa é de 17% da população do país. Desta forma, cerca de 7.800.000 argentinos são de origem francesa. Alguns famosos argentinos de origem francesa são a atriz, bailarina e cantora Mercedes Lambré, nascida na província de Buenos Aires. O ator Nicolas Garnier, nascido na província de Santa Fé. E o ator e cantor Gaston Dalmo, nascido na província de Buenos Aires. Os imigrantes franceses se concentraram principalmente na cidade e na província de Buenos Aires, se assentando também em províncias do norte e nordeste da Argentina como o Chaco, Tucumã, Misiones, Mendoza, Corrientes e Santa Fé. Em segundo lugar estão os espanhóis. Os espanhóis foram o grupo com maior influência na formação e povoamento da Argentina até o século XIX e XX. O país recebeu, junto à ilha de Cuba e ao Brasil, o maior número de espanhóis ao longo da história. Somente entre o século XIX e XX cerca de 2 milhões de espanhóis entraram na Argentina. Houve também um fluxo importante de espanhóis se assentando no país durante o período colonial. De acordo com dados do Atlas Colaborativo Online, Cultural Atlas, do governo da Austrália, cerca de 29,6% da população argentina tem alguma origem espanhola. Portanto, algo como 14.800.000 argentinos são descendentes de espanhóis em algum grau. Alguns famosos argentinos de origem espanhola são o ator e modelo Rodrigo Guirao, nascido na província de Buenos Aires. O jogador de futebol, Julián Álvares, nascido na província de Córdoba. E a atriz e cantora Maria Clara Alonso, natural da província de Santa Fé. Devido ao passado colonial e à forte presença de espanhóis em território argentino ao longo de sua história, os descendentes de espanhóis se encontram por todo o país, sendo que a população de origem espanhola está dividida entre mestiços e brancos. Em primeiro lugar estão os italianos. A Argentina possui a segunda maior diáspora italiana do mundo, atrás somente do Brasil. Os italianos compõem o maior e mais importante fluxo de imigrantes da história da República Argentina. De acordo com a Universidade de La Matanza em Buenos Aires, entre os séculos XIX e XX, a Argentina recebeu cerca de 2 milhões de imigrantes vindos da Itália. A mesma instituição cita haver no país entre 25 e 30 milhões de pessoas com origem italiana. Portanto, algo entre 60% e 70% da população da Argentina possui ancestralidade italiana. Alguns famosos argentinos descendentes de italianos são o jogador Lionel Messi, nascido na província de Santa Fé. O modelo e ator Vittorio D'Alessandro, nascido na cidade de Buenos Aires. E a supermodelo Valéria Massa, nascida na província de Santa Fé. A maior concentração de descendentes de italianos no país se encontra na cidade e província de Buenos Aires, na província de Córdoba, Santa Fé e Mendoza. Há também uma população considerável de origem italiana nas províncias de Entre Rios, La Pampa, Rio Negro e Chubut. Entretanto,
Comunidades italianas podem ser encontradas em todas as regiões do país. Os italianos influenciaram profundamente a cultura, língua, culinária, literatura, arquitetura e costumes do povo argentino.